Olá! Conforme antecipado, a videoaula de hoje será dedicada ao tema Justiça e Utilidade a partir do livrinho Utilitarianismo do Mill. Vimos no finalzinho da nossa lição introdutória à ética anterior que, em geral, algumas pessoas acreditam que a noção de justiça não pode ser derivada ou justificada a partir da noção de utilidade. Então existiria uma espécie de tensão entre, por um lado, ter que maximizar a utilidade, a maior felicidade para um maior número de pessoas, e ainda assim resguardar, por exemplo, direitos individuais. Bem, como veremos na videoaula de hoje, Mill faz um esforço significativo no último capítulo do livro Utilitarianismo para mostrar que, no fundo, essas noções elas não são antagônicas, como a única justificação possível para a noção de justiça é a própria noção de utilidade. Bem, antes de analisarmos como Mill argumenta, eu gostaria de fazer duas pequenas observações. A primeira é a seguinte: este livro sobre a liberdade, ele apresenta uma série de discussões sobre quais seriam os direitos fundamentais básicos do ser humano. E também ele apresenta um princípio que tem uma certa relação com o princípio da utilidade e que é interessante enunciar agora porque talvez o livro quinto do livro do utilitarianismo ele tem ele próprio, digamos, uma explicação que pressupõe uma certa compreensão do que é feito por Mill aqui. Então, logo no início, Mill enuncia o chamado princípio do dano, da não maleficência. Parte do pressuposto de que cada pessoa é, sobre o seu corpo e a sua mente, soberana. Todavia, a sociedade está, sim, justificada a intervir nas ações das pessoas individuais para prevenir dano, seja que a pessoa esteja, por exemplo, cometendo dano contra si mesmo, seja se ela está para produzir, pelas suas ações, algum dano para terceiros ou para a sociedade como um todo. Se nós agora associarmos a enunciação desse princípio da não maleficência com o princípio da utilidade, veremos claramente que coibir ou restringir a liberdade individual é justificável, sim, pelo princípio da utilidade, porque é isso que maximiza a felicidade para um maior número de pessoas. Então, embora este seja um clássico do pensamento liberal, e de fato aqui a partir então da enunciação desse princípio, uma defesa de liberdades básicas, de pensamento, de livre expressão desses pensamentos, de crenças. Há também uma defesa da liberdade do ir e vir, do votar e ser votado, etc. Quer dizer, todo o credo liberal clássico, isso não pode ser entendido como se fosse uma defesa libertarianista, como se a liberdade do indivíduo fosse a regra última das ações. A liberdade individual está limitada pelo princípio da utilidade. Bem, além dessa observação, então, que mostra uma certa complementaridade entre esses dois livros, Utilitarianismo e On Liberty, do Mill, é importante, antes de passarmos ao modo como ele compatibiliza, então, utilidade e justiça, relembrar de forma rápida a última videoaula, onde nós apresentamos os 4 primeiros capítulos deste livrinho, com o intuito, então, de contextualizarmos o argumento apresentado aí no final do livro. Bem, o primeiro capítulo faz, então, uma série de observações gerais sobre a ética. Mill continua numa tradição, digamos,
teleológica, né, ou consequencialista, como chamamos hoje, de ética, cuja ideia, então, básica é que há, assim, um summum bonum, né, uma felicidade, né, para o maior número de pessoas, e que, então, as ações são corretas na medida em que elas são ou bem partes constituintes desse sumo bom, ou são meios, né, adequados para atingir. Então, se é verdade que há uma certa ruptura, né, na modernidade entre paradigmas, o utilitarismo, na verdade, é uma teoria ética que continua a justificar a correção das ações, apelando para um fim último. Não mais, claro, pensado em termos de uma ordem, né, uma finalidade inerente ao universo, mas como um fim último buscado conscientemente pelas pessoas. O capítulo 2, além então de enunciar o princípio da utilidade, ele, como vimos, faz uma defesa, né, de algumas objeções e apresenta algumas contribuições específicas de Mill ao utilitarismo. Então, uma delas, por exemplo, né, consiste na distinção entre prazeres sensíveis e intelectuais, mostrando que os intelectuais são qualitativamente preferidos. Né? Outra é mostrar que não há uma incompatibilidade com uma teoria ética baseada em virtudes, porque, como Mill diz, né, a felicidade tem vários ingredientes e alguns podem ser e são desejados por si mesmos. Né? A virtude é uma dessas partes fundamentais constitutivas do fim último a ser maximizado. Depois nós vimos que ele apresenta um tipo de defesa do externalismo, né? Associando então a necessidade do cumprimento das obrigações morais a uma espécie de sanção, né? De punição, caso a pessoa descumpra. Então, a moralidade para o Mill não é inerentemente motivadora, ela é, sim, antes, né? Justificável por um valor não moral, quer dizer, pela felicidade. Então, certas obrigações e certos direitos são justificáveis em nome da felicidade. Finalmente, nós vimos que no capítulo 4, Mill apresenta uma espécie de prova de que o princípio da maior felicidade é o princípio fundamental da moral, e lembrando que há dois tipos de prova. Bem, então Mill chega agora no 5º capítulo, onde ele vai fazer talvez aquela que seja a maior contribuição dele nesse livrinho de defesa das objeções já correntes ao tipo de utilitarismo defendido por Jeremy Bentham. Então, eu vou apresentar aqui uma estratégia dupla, né, para tentar ilustrar para vocês como Mill, então, procura mostrar que é falsa a contraposição entre justiça e utilidade, que, na verdade, não há uma incongruência, né, entre essas duas ideias e que, no fundo, né, bem entendidas, elas se complementam numa teoria moral, né, unificada, que é o próprio utilitarismo eudaimonista do Mill. Bem, para fazer isso, então, eu vou mostrar que a análise que Mill faz da noção de justo, né, procura exibir, né, os seus ingredientes fundamentais, e seriam 5 esses elementos, né, que quando nós usamos a palavra de justiça, a palavra justiça, nós não significamos outra coisa, né, senão uma dessas noções. Então começamos aí com a primeira, a ideia de legalidade. Né? Seguindo uma certa tradição, então, já conhecida por nós e livros que já estudamos, por exemplo, na Ética Nicomaqueia, né? Mill vai dizer que um dos significados, talvez o mais elementar de todos, de justo, é que ele seja sinônimo de legal. Né? Então, a legalidade de um ato é o que caracteriza, né, prima facie, a sua correção moral. Quer dizer, as nossas ações são corretas ou não se elas
são adequadas, né, se elas estão de acordo com aquilo que é prescrito por uma lei positiva. Tá? Então, por exemplo, se há uma lei que exige que a gente respeite a propriedade das pessoas, qualquer furto é um ato que vai contra essa lei, portanto, ele é injusto. Bom, mas claro, Mill não é um positivista jurídico. Ele sabe, está ciente de que, enfim, muitas vezes, certos governantes fazem leis injustas. Então, a segunda noção que acompanha a nossa ideia de justiça, segundo Mill, está associada à ideia não de direito legal, né, ou de um legalismo positivista. Está associada à ideia de direito moral. Né? E um direito moral, diferentemente de um direito legal, ele é independente do ordenamento jurídico de um país, de um certo município, cidade, etc. Né? Então, nesse caso, né, por exemplo, a liberdade, já mencionada, né, quando eu antecipei um pouco apresentando o livro On Liberty, né, é para mim um direito básico, fundamental, natural, se vocês quiserem. Né? E qualquer ordenamento jurídico, né, qualquer lei, no fundo, é uma restrição da nossa liberdade natural e que precisa, então, de uma certa justificação. Bem, então, é justo, né, para o Mill, mesmo que um ato seja contra uma certa lei, se essa lei, ela, por exemplo, restringe de forma injustificada a nossa liberdade, é justo, né, a gente resguardar o direito fundamental, básico, moral da liberdade. Então, mesmo que a gente logo mais veja que Mill pode ser reconstituído como defendendo um utilitarismo de norma, né, de regra, a gente não pode confundir aqui uma regra moral, né, uma regra que estabelece, que garante um direito natural, com uma regra jurídica de um ordenamento qualquer. Bem, outra ideia da noção de justiça para o Mill é a de mérito. Né? Então, desde Aristóteles também, né, essa ideia ela vem sempre associada, né, à nossa noção de justiça. E com razão, quer dizer, não se trata aqui de defender uma meritocracia, né, muito menos uma meritocracia baseada, por exemplo, num fator sanguíneo, de classe, nem nada. Trata-se simplesmente de reconhecer que muitas das nossas ações, elas são justas se elas contemplam a ideia de que a pessoa, por exemplo, merece uma certa punição ou merece uma certa recompensa, dadas inclusive pelo próprio princípio de utilidade. Bem, uma quarta noção do justo é o que eu vou chamar agora de fidedignidade. Né? Por quê? Porque o Mill considera injusto, por exemplo, quando um ato onde há em inglês é break faith, né? Há uma quebra, no fundo, de confiança. Né? Então, Mill associa a noção de justiça à ideia de fidelidade, de fidedignidade, por exemplo, de comprometimento com uma palavra dada. Então, se alguém nos faz uma promessa, né, nós confiamos na promessa dessa pessoa. E nós percebemos que é injusto quando a pessoa falta com a promessa feita. Bem, uma quinta noção de justiça está ligada à ideia de imparcialidade. Então, esse elemento ele é importante porque, em determinados contextos, faz todo sentido a gente dizer que alguém age de forma justa ou injusta. Né? Por exemplo, se julga, né? Se um árbitro, por exemplo, de uma partida de futebol, ou um juiz num tribunal, se ele julga sem considerar de forma
preconceituosa uma das partes. Né? Fazer justiça, então, consiste em aplicar a lei sem olhar para as partes particulares, né? E julgar as coisas desde uma perspectiva imparcial. Bom, agora, se nós temos presente esses elementos, quer dizer que Mill, de fato, consegue esclarecer bem para nós a noção de justiça, decompondo essa noção complexa em partes simples, nós percebemos claramente como Mill conseguirá mostrar que a noção de justiça não é incompatível com a noção de utilidade. Então vamos tomar essas 5 noções, né, esses elementos de justiça, e vamos nos perguntar se a fonte de todos eles não é a própria ideia de utilidade, de maximização de felicidade. Né? Então, por exemplo, né, só para começarmos, para que é que nós faríamos leis se não buscando o incremento do bem comum, quer dizer, a felicidade geral? Né? Então, um ato justo, quer dizer, um ato que está de acordo com uma lei, e essa lei, de fato, incrementa o bem comum, né? A maior felicidade, a maior utilidade, é claramente compatível, né? Com, enfim, a utilidade. Agora, para a gente compreender bem esse ponto, né, é necessário chamar a atenção para 2 definições que Mill faz no livro 5º do utilitarianismo, que é o conceito de dever e o conceito de direito. Né? E junto com o conceito de dever, a distinção entre obrigações perfeitas e imperfeitas. Então, para Mill, dever, né, é uma palavra forte, quer dizer, ela tem aquele sentido, né, no qual nós podemos, de fato, obrigar alguém a agir de alguma maneira. Né? É como se nós pudéssemos extrair, né, da pessoa um certo tipo de comportamento. Quer dizer, por exemplo, né, por via legal, obrigá-la a fazer algo. Né? Por exemplo, a pagar uma certa dívida. Né? Então, essa noção que aparece de dever, né, no livrinho 5º é importante porque, a partir dela, o Mill faz uma distinção importante entre uma obrigação perfeita, né, que vai coincidir, grosso modo, em linhas gerais, com as obrigações jurídicas. Quer dizer, são aquelas ações que nós podemos, de fato, obrigar as pessoas a fazer via lei. Né? Então, por exemplo, se alguém tomou algo emprestado, né, prometendo devolver e se apodera, isso pode ser caracterizado como uma espécie de roubo, e então um juiz obriga essa pessoa a devolver. Né? Quanto aos deveres imperfeitos, né, nós temos, em geral, ações benevolentes associadas. Então, embora seja uma obrigação nós termos que ajudar as pessoas que precisam, não é o caso que a gente possa ser obrigado legalmente a ajudar uma pessoa em particular em detrimento de outra. Né? Bem, guardem bem essa noção de dever, né, e de dever no sentido de uma obrigação perfeita, que, como mostra aí o conceito, né, desculpem esse esquema, a moralidade tem um certo âmbito que nos leva, então, a pensar que ela é constituída tanto de obrigações perfeitas quanto imperfeitas, e o direito é, no fundo, um subconjunto dessa moral que é constituído por obrigações perfeitas. Né? Lá onde há uma certa simetria, então, né, entre dever, obrigação e um direito. Né? Então, direito, o Mill também define ali no livro 5º, né, é aquele tipo de coisa que a sociedade tem um certo interesse em proteger, que as pessoas de fato possam usufruir. Né? Bom, então, se agora nós observarmos esse modo de argumentar, né, do Mill todo,
nós perceberemos claramente que não há para o Mill, né, uma outra fonte, né, que dê origem aos nossos sentimentos do que é justo ou injusto, ou às nossas percepções e os nossos julgamentos sobre o que é justo ou não, senão a própria utilidade, né? Senão a própria ideia da maximização da felicidade para um maior número de pessoas, né? Bem, então, grosso modo, o Mill argumenta dessa maneira, né, e nos exige uma explicação se nós temos associada à nossa noção de justiça alguma outra fonte que não é a própria utilidade, que não é a própria felicidade, e nos desafia, então, a justificarmos essa outra fonte. Com isso, ele também consegue estabelecer, digamos, um tipo de argumento, né, que põe o adversário que objeta a suposta tensão e incompatibilidade entre justiça e utilidade numa certa defensiva, né? Essa pessoa passa a ter o onus probandi da fonte, né, desde onde ela invoca a noção de justiça. Bem, essa discussão ela é extremamente importante e ela é muito atual, né? Hoje, uma das principais discussões que se faz na ética contemporânea é exatamente entre a ideia de justiça e a ideia de utilidade, né? Então, nós voltaremos em videoaulas futuras a esse ponto. Bem, agora para encerrar, simplesmente, né, eu gostaria de apresentar um outro autor que já é conhecido nosso, que é o Henry Sidgwick, brevemente, né? Ele não é apenas autor deste livro, que é um clássico da história da ética, na verdade, um dos primeiros grandes livros de história da ética, né? Mas também ele tem uma teoria ética particular, né, desenvolvida nesse livro, Os Métodos da Ética, que é Henry Sidgwick. Então, claro, esse livro é um livro volumoso, né, mereceria até várias videoaulas e tudo. Como ele já está no limite entre uma ética moderna e contemporânea, eu vou deixar para outros momentos falar de alguns temas, né, específicos do Sidgwick, mas eu gostaria de apresentar aqui algo que ele se põe a fazer, que é estabelecer o que a gente pode chamar de base intuicionista do princípio da utilidade, né? Então, para o Sidgwick, não há uma incompatibilidade entre pensar alguns pressupostos do intuicionismo com o princípio da utilidade. Então, lembrem, uma das dúvidas que, em geral, as pessoas têm em relação a Mill é se ele tem sucesso em estabelecer uma prova do princípio da utilidade, né? Lembrem, na videoaula anterior, eu apresentei essa prova, não vem ao caso discutir nos próprios termos do Mill, né? Sidgwick parece não ter aceito a argumentação do Mill, e ele próprio se põe, então, a provar que o princípio da utilidade é o princípio supremo da moralidade. Então, aqui uma observação breve, né, sobre certas condições, né, que o Sidgwick diz que devem ser satisfeitas para a gente aceitar qualquer princípio como sendo o princípio supremo da moral. Ele diz que esse princípio, então, tem que ser claro, preciso, ele também tem que ser autoevidente, não conflitar com nenhum outro princípio que a gente possa considerar verdadeiro e finalmente, né, ser apoiado por uma espécie de consenso entre especialistas. Bom, então, tentando mostrar que o princípio da utilidade é o único que satisfaz essas condições, o Sidgwick argumenta que, quando ele considera de forma atenta, né, nas suas pesquisas éticas, o único princípio que satisfaz essas condições é o princípio da utilidade. Então, é como se a base, né,
fosse uma espécie de intuição cartesiana da verdade do princípio da utilidade, né? O que torna então a busca egoísta de um bem individual, né, irrelevante, e a necessidade de se reconhecer um bem universal, que é exatamente o bem estabelecido no utilitarismo, a saber, né, a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, com isso, eu encerro essa pequena apresentação, né, do Sidgwick, bastante breve, dizendo que ela vem no espírito de complementar algo que ficou, né, aberto na apresentação do Mill, que é, de fato, o livrinho por onde eu aconselho, né, todas as pessoas a estudarem o utilitarismo, né? É um livrinho pequeno e que, claro, com o aprofundamento dos estudos se torna necessário trabalhar o próprio Sidgwick. Bem, agora na próxima videoaula eu vou continuar a tratar de alguns temas relacionados não só ao utilitarianismo, mas ao próprio Mill, né, apresentando as principais ideias dele sobre a necessidade de mostrarmos que as mulheres, né, estão sendo subjugadas, né, na nossa sociedade, na sociedade dele e ainda hoje, né, e o modo como ele pensa que o utilitarismo ajuda a superar esse estado de coisa. Então, eu convido todos e todas a assistirem à próxima videoaula sobre a sujeição das mulheres. Até lá!